Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje, pessoal, é o existencialismo. O homem está condenado à morte, tá? A nossa aula de hoje, como vocês sabem, né, a ética ela está trazendo muito textos filosóficos, tá certo? Então eu quero pedir desde já que vocês possam estar em casa lendo aí os textos, buscando outras fontes de informação, tá certo? Para abrir mais o entendimento de vocês, tá bom? Nós vamos ver o que prega o existencialismo. Existencialismo, nós vamos ver que existem alguns filósofos adeptos dessa corrente, né, de pensamento, que ele vai dizer que a essência humana é construída durante sua vivência, que a partir de suas escolhas, uma vez que possui liberdade incondicional. Tá? Em outras palavras, a corrente existencialista prega que o homem é um ser que possui toda a responsabilidade por meio de suas ações. Então, ele diz que todas as ações, tá certo? A responsabilidade é do homem, tá? Ele vai dizer que o homem, a vivência dele vai ser construída através da sua responsabilidade. Nós vamos analisar aqui algumas frases, vamos lá, refletir. Sartre diz assim: a existência precede a essência. O que ele quis dizer que a existência precede a essência? Ele quis dizer que o homem primeiro ele existe, depois ele se realiza, define-se por meio de suas ações e pelo que faz com sua vida, tá? Então, a todo momento o existencialismo ele aborda, tá certo, que a realização do homem vai depender das ações dele. Que o homem existe, vai se realizar somente depois que ele vai se definir, tá certo? Você pode até estar dizendo assim, professora, eu não concordo com isso. Nós estamos falando aqui de filosofia, ética filosófica, de textos, né? Apontando o pensamento de alguns filósofos, tá certo? Ele diz assim, Sartre, somos os responsáveis por nossa existência. Você concorda com essa frase? Que você é responsável por sua existência? Ele diz, se o homem primeiro existe e depois se faz por suas ações, ele é um projeto. É aquele que se lança no futuro nas suas possibilidades de realização. Então, a todo momento, o existencialismo está trazendo para nós, dizendo que você que vai construir o seu projeto de vida, que é através das suas ações que você vai fazer o seu futuro, tá bom? Ele não diz mais, o homem é responsável por aquilo que ele é. Porque o existencialismo, para o existencialismo, não há desculpa. Não há Deus ou natureza a quem possa culpar pelo seu fracasso. Muitas pessoas, às vezes, fracassam na vida e botam a culpa em Deus, ou muitas vezes na própria natureza, né? Mas o existencialismo diz que nós que somos responsáveis por aquilo que nós somos, ou pelo nosso sucesso, ou pelo nosso fracasso, tá bom? Gostaria que vocês agora pegassem o livro didático de vocês, acompanhassem comigo na página 31, que nós vamos analisar o texto que traz falando sobre a angústia e a filosofia da existência. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que isso são pontos, né, opiniões, né, de filósofo, que não é preciso você concordar ou não. Você tem a sua linha de pensamento, eu tenho a minha, você tem aquilo que você acredita, eu também acredito, mas nós estamos falando de filosofia, de ciência, ética, tá? E nós vamos ver aqui que Kierkegaard, né, ele considera a angústia como a consequência da liberdade. O que seria isso? Né? Que a angústia ela também pode ser encontrada na inocência.
e também na incerteza. Isso fica mais claro quando a gente vai observar a análise dele sobre a história, né, que relata a queda de Adão. Por quê? Porque a todo momento ele vai dizer que Adão ele não conhecia o pecado. Então, Adão não poderia trazer para ele uma angústia, tá certo? Por ter provado do fruto. Vamos adiante aí para a gente entender. Como podemos constatar no livro de Gênesis, Deus proíbe a Adão de comer o fruto, não é isso? Porém, Adão não conhecia ainda o mal, pois o mal só pode ser conhecido depois que ele ser experimentado. É isso o pensamento desse filósofo. É isso que ele pensa. Que Adão, como é que ele poderia se sentir mal, angustiado, se ele era inocente, se ele trazia consigo a ignorância, se ele não sabia o que era pecado, tá certo? A ignorância que eu estou falando aí, pessoal, é a ignorância da falta do conhecimento. Que dessa forma, né, a personagem de Gênesis, que seria Adão, não compreenderia as palavras do ser absoluto que era Deus. Então, o autor a todo momento está dizendo aí que Adão não estava compreendendo o que Deus estava falando, tá certo? Aí ele vai dizer assim: quanto ao que pode ou não tem ideia alguma. Ele está toda hora dizendo que Adão não compreendia o ser absoluto que Deus falava para ele em relação ao que era proibido e o que era pecado, tá? E o que é que nós podemos concluir com esse trecho aí do texto? Vamos lá. Ele diz que para o indivíduo, né, se tornar culpado, ele deve primeiramente perder a sua inocência. E até então Adão era inocente, né? O filósofo aí, ele demonstra, né, uma relação quando ele diz que a inocência está presente na ignorância do indivíduo, né, que se descobre quando este peca. Então, a todo momento ele diz que Adão estava na ignorância, que Adão estava na inocência, tá certo? A angústia, pessoal, será o resultado da inocência. Kingard afirma que existe, né, no sentimento de angústia uma falta de determinação. A relação que ainda não se estabeleceu ou o espírito que não se determinou. Tudo isso traz consigo a sensação de um vazio, de um nada, resultante da falta de algo determinado. Ele diz que essa angústia ela vai ser o resultado da minha inocência. Ele a todo momento cita o exemplo de Adão. Tá? Adão, na sua inocência, por não ter provado ainda o pecado, por não ter conhecimento do que seria o certo e o errado, tá certo? Aí trouxe o resultado da angústia no momento em que Adão, ele desobedece e peca, provando do fruto proibido. Tá? Aí ele diz que a angústia aparece para Adão quando Deus o proíbe de comer, né? Que seria o fruto, tá bom? Aí a consequência disso seria o que? O pecado. O desrespeitar a ordem divina era pecar. A partir desse momento, nós podemos notar que Adão é livre para o pecado. O pecado pode se estabelecer e tornar-se concreto. Então, a partir do momento que Adão pecou, agora Adão estava livre para o pecado. Já havia experimentado o pecado, agora ia se tornar algo concreto. Tá certo? Segundo o texto, pessoal, o que significa dizer, tá? De acordo com o filósofo, o que ele considera aí? A angústia como consequência do possível da liberdade. Vamos ver aí. Ele diz, pessoal, que a angústia existe a partir da necessidade de reflexão, diante de uma postura pessoal ou diante de uma decisão a ser tomada. Por exemplo, se você tem uma decisão para tomar, diante daquele momento, tá, daquela tomada de decisão, aí tu vai se deparar com a angústia de acordo com esse filósofo. Porque é essa tomada de decisão
É essa necessidade de reflexão que vai te trazer a angústia. Que assim sendo, essa necessidade produz a angústia em função da circunstância, tá? Da escolha, porque essa escolha vai pressupor alguma rejeição. É isso que ele está querendo dizer. Olha, no momento que você se deparar com a tomada de decisão, diante de uma reflexão, diante de uma postura, ela vai te produzir uma angústia em função da circunstância que tu está passando, tá? Eu sei que essa aula, né, é uma aula bem reflexiva, são textos que não são tão fáceis de se entender. É por isso que eu peço para vocês, né, buscar conhecimentos, tá certo? Fazendo leitura de outros textos, buscando aí dentro da tecnologia na internet outros meios, lendo um pouco sobre essa filosofia da existência, tá? Estudando em outros materiais, porque o nosso livro ele traz poucas informações, mas que vocês podem estar indo em busca de abrir a mente de vocês para dentro da filosofia, para no momento das nossas aulas, né, vocês possam estar interagindo e possam estar entendendo, tá certo? Que vocês realmente façam a leitura, repita a leitura desse texto, porque é algo realmente bem filosófico, não é de fácil entendimento, a gente precisa ter uma reflexão. Se nós estivéssemos aí com vocês, né, com as nossas aulas interativas, a gente iria discutir mais, abordar mais, vocês iriam perguntar, eu iria responder, tá certo? Lembrando, né, de sempre estar aí fazendo as atividades propostas e de estar nos acompanhando também com as nossas videoaulas. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.